Eu fico aqui com o meu celular para saber, como se eu fosse um espectador, para saber a hora exata que a gente entra. Ok. Vamos ver. Estamos quase ao vivo. E agora sim. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CEO Cast. Muito feliz em tê-lo e tê-la por aqui. A gente faz esse quadro com muito carinho, com muito amor, onde a gente evita, inclusive, usar a palavra entrevista, onde a gente bate um papo com os protagonistas da engenharia industrial aqui no Brasil, em especial os ou as presidentes das grandes companhias alemãs que representam uma boa parte do PIB industrial aqui no Brasil. Hoje eu vou ter a grandíssima honra de bater um papo com a Eliane. A Eliane é CEO da Lanxess e já é uma grande parceira nossa há muitos anos. Também a conheço há muitos anos e eu tenho certeza que aos que não conhecem vão ter também a grande honra e o imenso prazer de conhecê-la hoje. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, João. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença, Eliane. Você sabe que a gente tem um super carinho não só por você, mas também pela Lanxess. Vocês são uma das empresas mais interativas e que mais apoiam a VDI e que estão em tudo que se propõe a fazer em número 1 ou muito perto disso no mercado. Então, muita honra de tê-la por aqui, tá bom? É sempre um prazer e uma satisfação estar junto com a VDI, estar junto com você. E aqui, estou muito feliz de estar aqui, porque acho que vai ser um papo bem bacana, né, sobre vários assuntos. Vamos falar de muitos assuntos hoje. Eu queria que você me contasse um pouco de você. A gente vai falar de indústria, vai falar de digitalização, de lances, de VDI. Tem muita coisa para a gente bater um papo e você que nos ouve é meu convidado para até às 19 horas nos acompanhar por aqui através do YouTube ou se você quiser depois, quando estiver dirigindo, quando estiver estudando, a gente vai colocar toda a versão no Spotify, versão podcast real, né? Então, Eliane, queria que você se apresentasse. A gente tem um público, claro, muito fiel, muito jovem ao mesmo tempo. A gente tem cada vez mais a presença de jovens acompanhando o SEOcast, que é um grande motivo de orgulho para nós. E nem todo mundo te conhece, apesar da gente se conhecer há alguns anos. Então, eu queria que você me contasse, não só do ponto de vista corporativo, mas principalmente pessoal também. Quem que é Eliane Siviero? Bom, João, eu sou a Eliane, filha da dona Rosa, do seu João, esposa do Gerson e mãe de 3 crianças, 3 filhos que amo muito, Paulo, João Pedro e da Ágata. Sou bastante conectada com a família e também com a carreira, né? Eu me formei em Direito, já faz um tempinho, estava fazendo as contas aqui para a gente falar, mais ou menos uns 26 anos, me formei na Universidade Mackenzie e me especializei na época em Direito Empresarial e do Trabalho pela PUC de São Paulo, e optei por essas especializações porque logo cedo eu percebi que, ao iniciar o estágio na área jurídica, o meu perfil era muito mais de empresa do que de escritório de advocacia, né? Eu tinha aquele impulso de não somente querer dar um parecer, mas eu queria ver aquele parecer sendo executado, né? E sendo absorvido pelos clientes nas empresas. Então, acabei optando por fazer essas especializações justamente com o foco de ir para o mercado corporativo, né? E com o tempo, eu acabei percebendo que para melhorar ainda mais o meu desempenho no trabalho, além do conhecimento técnico, jurídico, era importante também adquirir um conhecimento mais amplo de todas as áreas da empresa. Foi quando, então, já era advogada, já tinha vários anos de formada, vários anos de atuação, acabei decidindo por fazer um MBA de gestão empresarial na FGV, que muito contribuiu para que eu assumisse a minha posição atual, inclusive na Lanxess. Falando um pouquinho de Lanxess, a Lanxess é uma empresa alemã focada em especialidades químicas. Ela tem sede em Colônia, a cidade de Colônia, 14.300 empregados, mais ou menos, no mundo, e presente em 33 países. Aqui no Brasil,
Nós temos 3 plantas produtivas no estado de São Paulo, uma em Porto Feliz, outra em Jarinu e uma recém-adquirida agora em abril deste ano na cidade de Descalvado e Campinas. Então, João, você é convidado também nosso para conhecer as nossas novas plantas assim que houver possibilidade dessa visita ser feita. Bom, em Porto Feliz, nós temos a nossa produção de pigmentos inorgânicos, de plásticos de engenharia avançada, de bladders, aditivos para borracha e poliuretanos. Essa é a fábrica que o João já conhece, já tem uma ideia de como nós acabamos funcionando. Em Jarinu, nova planta, desde o ano passado, está a nossa produção de biocidas, e em Descalvado nós temos agora a produção dos nossos produtos destinados à biosseguridade veterinária. Enfim, acabei falando um pouquinho de Lanxess, porque tenho que falar que eu tenho um imenso orgulho de ter participado fortemente da criação da Lanxess no Brasil. Foi em 2004 que eu tive a honra de constituir a empresa do zero, desde a elaboração do seu contrato social até a emissão de todas as licenças e registros necessários para sua operação, né? Então, até hoje me lembro desse dia, que era o dia 1º de julho de 2004, que foi a data em que a gente começou as operações aqui no Brasil, né? E o que significa Lanxess? Lanxess é a junção de 2 palavras, uma palavra francesa chamada lancer e a palavra inglesa chamada success. Lanxess significa lançamento e success, sucesso. Então, o significado de Lanxess é lançada, criada para o sucesso. Então, comecei na Lanxess em 2004 e trabalhei nela até 2016 como líder do departamento jurídico e em 2016 acabei assumindo a posição de presidente. Então, João, se você me pergunta quem é Eliane, para ser bem sucinta, eu posso dizer que Eliane é alguém que valoriza e adora estar com a família, adora viajar, embora nesse momento não seja o mais adequado, adora aprender novos assuntos, e quando eu falo novos assuntos, são engenharia, química, medicina, administração e assim por diante. Obviamente, não sou especialista nas áreas, mas eu entendo da importância do conhecimento e da troca de ideias com todos os profissionais da organização. Enfim, adoro conectar pessoas, liderar, desenvolver profissionais e abrir novas oportunidades de investimento para a Lanxess no Brasil. Enfim, se a gente parar para pensar, eu sou uma pessoa orgulhosa no bom sentido, né? Sou orgulhosa de tudo que já vivi, né? E sou orgulhosa muito do time que lidero aqui no Brasil, né? Um time que é competente, que é unido, que é integrado e que tem buscado, assim, trabalhar de uma forma muito cooperativa comigo, com os meus colegas da direção, sempre para que possamos perpetuar a existência da organização aqui no país e também trazer inovação para os nossos clientes. Então, acho que Eliane é um pouquinho de tudo isso, João. Ótimo resumo, Eliane, te agradeço por fazê-lo. Não conhecia o significado da palavra Lanxess, para falar a verdade. Também te agradeço o convite de conhecer a nova fábrica. Certamente estarei presente quando o momento de pandemia que vivemos ainda, infelizmente, com uma porcentagem maior da população vacinada, certamente estarei lá presente. E, inclusive, é válido reiterar que a ideia desse programa é que nós fizéssemos em um estúdio profissional, né, para ficar com uma cara de talk show bem bacana, e você também já é minha convidada para voltar quando a gente tiver um pouco mais de vacinação e um pouco mais de tranquilidade na área de saúde aqui no Brasil, tá bom? Eliane, me conta uma coisa. Imagina, é um prazer. Uma coisa que eu sempre tenho na cabeça, e é engraçado que as pessoas que passam por aqui, é claro, cada um presidente de alguma companhia de seu respectivo setor, eles podem ter, entre todos eles, visões diferentes, e muitas vezes a visão desses CEOs do que é ser CEO exatamente é distinta. Eu acho que não existe um padrão, né? Então,
pensando nisso e pensando que a maioria das pessoas que trabalham no mercado corporativo, de uma maneira geral, elas em algum momento da vida delas já pensaram em ser CEO. Não significa que necessariamente querem, mas eu acho que em algum momento da nossa vida a gente pensa nisso porque é natural. É talvez um dos postos mais altos no nível hierárquico dentro de um organograma de uma organização, né? Então, o que eu queria te perguntar, principalmente para o nosso público jovem que nos acompanha? Na sua visão, como que é ser CEO? Bom, João, essa é uma pergunta bem interessante que eu mesma me fiz há 5 anos atrás, quando aceitei participar do processo seletivo de CEO da Lanxess Brasil, né? Eu fui para a entrevista me questionando, né? Como será uma entrevista para essa posição, né? Quais as competências e habilidades necessárias para esse cargo, né? Enfim, eu tinha tantas perguntas na minha cabeça que até parecia que eu era entrevistadora e não a que seria entrevistada, né? Então, naquela época, eu já trabalhava há uns 16 anos na organização, né? Tinha interação com todas as áreas de negócio, com as áreas de serviço, com a diretoria, e já com vários colegas, né, da Lanxess em toda a parte do mundo, né? Então, era Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, até com o pessoal da Ásia, né? Mas confesso que, diferentemente do que você mencionou, eu nunca tinha aspirado ao cargo de CEO, né? E jamais esperava ser indicada para substituir o presidente da época, que acabou se aposentando, e num período bastante curto entre a tomada de decisão da saída dele e a seleção que foi feita, né? Então, foi algo para mim assim bem diferente, né? Mas enfim, eu tomei a decisão, eu já estava lá, tinha recebido o apoio de vários colegas, inclusive do presidente que se aposentou, que você o conheceu, né? Uma pessoa fantástica. Fantástico. Enfim, tomei a decisão, né? Falei, bom, e agora estou aqui na sala esperando a, a entrevista, né? Como é que será que vai ser isso, né? Então, tomei uma decisão, serei eu mesma, né? Então, e sendo eu mesma, o que veio nessa entrevista? Eu falei sobre política, eu falei sobre economia, sobre negócios, estilo de liderança, mas algo que me recordo muito fortemente é que falei muito dos meus valores, falei do propósito de vida e do propósito de carreira, né? Ao final desses 2 dias de entrevistas, eu queria entender justamente o que a organização queria de mim e qual que era o papel também do CEO. Não quer dizer que a gente tinha um CEO, mas é diferente quando você precisa sentar na cadeira e descobrir todos os trabalhos que são feitos e que, às vezes, os colaboradores não enxergam, né? Então, cheguei à seguinte conclusão, né, depois de 2 dias de entrevista. O papel da CEO ou do CEO é elaborar e implementar uma estratégia local, no caso de multinacional, em sintonia com a estratégia global. E também outra função muito importante é criar e colocar em prática a cultura da empresa, né? E apresentar para a matriz oportunidades de negócios locais e regionais, sempre com objetivo de crescimento corporativo e perpetuação da empresa. Eu vejo dessa forma sendo o papel do CEO, né? Ou seja, esse cargo, ele requer bastante disposição pessoal e profissional para fazer as coisas acontecerem. Só que o CEO ou a CEO não faz isso sozinho, né? Ele depende de um time e ele depende do apoio desse time, né? Então, como conseguir o apoio do time, né? Então, você precisa conquistar esse apoio, né? E é algo que você vai construindo dia a dia, né? Então, eu entendo dessa forma, o papel do CEO conectar pessoas, desenvolver pessoas, para que todas colaborem como um time para o atingimento das metas da organização, né? E sempre levando em consideração essa parte importante que é a cultura da organização. Enfim, eu cheguei a essa conclusão, né? Busquei não
naquele momento, não adiantava ficar lendo, porque você tem um monte de coisa na internet, mas é viver e sentir, né? O que a diretoria me passou, olha, o seu papel é esse, levar a organização para frente, né? Criar um sentimento de orgulho no time, um sentimento de orgulho que faça o negócio crescer, né? Que faça Sim. o desenvolvimento da organização localmente. Então, é isso. E eu coloquei eu sempre falo que eu coloquei na minha descrição de cargo, sem a diretoria saber, né? Com letras invisíveis, né? Que o meu objetivo é fazer realmente termos uma visibilidade, né? Bastante grande na matriz. Então, cabe a nós, né, mostrarmos que nós temos um time competente, um time unido, que traz resultados, para que a gente possa receber o quê? Investimentos, né? Então, estou muito feliz que de lá para cá nós conseguimos investimentos, nós tivemos uma nova fábrica em Porto Feliz, em 2019, um investimento de uma planta totalmente nova, então fiquemos super felizes. Mas por que recebemos isso? Porque o time se uniu, né? Eu me lembro que eu entrei numa sala e falei, olha, nós estamos concorrendo com outras Lanxess no mundo para ter essa fábrica. Então, Sim. precisamos demonstrar tudo o que nós podemos fazer, né? Que somos competitivos e como é que somos competitivos. Então, vamos todos trabalhar para trazer esse investimento para cá. E recebi um apoio enorme de todo o time, né? Tanto das áreas de serviço, recebi um apoio enorme dos engenheiros nossos, né? Que fizeram a coisa acontecer. Em um ano, a planta estava de pé, funcionando perfeitamente e com todas as licenças necessárias tiradas de acordo com a legislação, né? Então, Claro. de uma forma bem transparente, assim. Então, tenho muito orgulho, né? Como uma Mas boa advogada, né, Eliane? Claro. também. A Também, gente tem também. que se utilizar das nossas habilidades também em todos os sentidos, né? É, Como é. advogada, como engenheira. E Não é sou legal essa engenheira. parte. Eu sei, então, isso é muito legal. Eu quero te perguntar daqui a pouco sobre isso. Agora, você falou da perpetuação da empresa. Eu acho muito interessante isso. Um dos melhores livros que eu já vi chama The Infinite Game, que é do Simon Sinek, que aborda justamente esse tema. Ele é um neurocientista fantástico, famosíssimo no LinkedIn, inclusive. E ele fala dessa visão de longo prazo, que muitas vezes a gente foca no presente e não pensa no futuro da empresa daqui 5, 10, 20 anos, né? Então, a perpetuação que você falou é muito interessante. Para a gente fechar o assunto CEO, Eliane, a gente vive num momento revolucionário no que se diz respeito à diversidade e inclusão. A própria Lanxess é uma empresa que apoia muito o tema. Vocês são os maiores patrocinadores, inclusive, do Industry for Her, que é o nosso ciclo de capacitação em Indústria 4.0 para uma série de engenheiras que estão ou não fora do mercado de trabalho. Então, o que eu queria saber de você especificamente você é mulher e CEO. Se a gente for pegar a porcentagem de CEOs no mundo, certamente a de homens é muito maior do que das mulheres. Então, especificamente sendo mulher, como que você vê, assim, como é ser CEO sendo mulher? É diferente? Como que você vê esse cenário como um todo, Eliane? Bom, o que eu posso te dizer é que eu não consigo ter a percepção de como seria ser uma CEO homem, né? Claro, Então, o que eu encaro é que eu encaro essa missão de ser CEO da mesma forma que acredito que um homem encararia, né? Com muita responsabilidade, resiliência e foco no resultado, né? Tenho recebido muito apoio dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, fornecedores. Confesso para você, é interessante, como você falou, ainda é um número bem menor de CEOs mulheres do que de homens, mas, assim, eu acredito que, pelo fato de a gente ter uma cultura muito forte, né, baseada em valores sólidos, a nossa cultura ela é baseada em respeito, em confiança, integridade, senso de propriedade e profissionalismo. Então, quando a gente vê os três primeiros
valores, né? Respeito, confiança e integridade, eles nos dão a base para termos realmente para que eu tivesse tido essa aceitação dos colaboradores, da organização, enfim. O que eu posso dizer é que eu me sinto bastante orgulhosa e sinto, assim, um sentimento de grande gratidão pela forma que eu posso atuar na organização, né? De uma forma bastante aberta, trazendo soluções, trazendo ideias, e também essa abertura bastante grande da diretoria global em receber realmente informações aqui do Brasil, né? Sou aquela que bate na porta e fala, olha, temos aqui uma possibilidade, mas Eliane, olha, não, mas temos por conta disto, né? Entendo que se faz necessário esse investimento. E investimento tem vindo, né? A gente tem recebido esse apoio e tem sido fantástico, assim. Então, o que eu posso dizer é que eu encaro, acho que da mesma forma. Eu acredito que daqui a alguns anos não haverá mais esse tipo de questionamento. É diferente, acho que vai ser, vamos torcer para que seja de uma forma mais igualitária, né? Mas sempre trabalhei muito bem com os homens, com as mulheres, eu acho que esse é o meu espírito, né? A minha forma de ser, de trabalhar em conjunto, de uma forma cooperativa, eu acho que a gente consegue muita coisa, né? E na Lanxess, o que a gente realmente tem como foco não é apenas promover as mulheres para determinados cargos. As mulheres são promovidas por competência, né? Então, isso que é muito importante, porque senão a gente acaba tirando, assim, vamos dizer assim, essa característica que é muito importante. A mulher, né, brasileira, a mulher em todo o mundo, né, ela é batalhadora, então, e vai, consegue, estuda, então, acho que isso que é importante. Mas a nossa cultura tem esse lado muito positivo, integração de homens e mulheres e promoções sempre baseadas na competência, né, no conhecimento técnico, na experiência. Então, vou te dizer, tem sido muito gratificante. Que legal, Eliane. Muito bom ouvir isso e eu tenho bastante orgulho também da Lanxess se posicionar dessa forma, como uma empresa que apoia a diversidade e a inclusão, não só de mulheres, mas de diversas outras minorias no mercado de trabalho, e espero que daqui a alguns poucos anos esse cenário mude. Agora, o que a gente estava comentando antes, Eliane, do fato de você não ser engenheira, eu queria explorar um pouquinho mais esse lado. Eu acho muito curioso e muito interessante isso, porque ainda não sendo engenheira, você está sob a presidência de uma das maiores indústrias químicas do mundo, né? E guardadas as devidas proporções, eu, João, também não sou engenheiro e estou à frente da maior associação tecnocientífica da Europa, né? Claro que temos um corpo técnico que cuida das situações de maneira consciente, perfeitamente habilitados para cuidarem das questões técnicas, não tenho dúvida disso. Mas eu não sei se a gente for pegar 10, 20 anos atrás, se isso era tão comum, né? E traçando um paralelo agora um pouco mais com o mercado de trabalho, o que eu queria te perguntar é, qual que é o perfil que as empresas buscam hoje em dia, Eliana? A gente vê muita coisa de hard skills, soft skills. Você, como presidente de uma das maiores empresas químicas do mundo, o que você pode dizer para a gente do perfil que as empresas, que o mercado corporativo busca? Isso que você falou é bastante importante, né? Você tem se falado muito de hard skills e soft skills. E, de fato, o que as empresas buscam é realmente um equilíbrio entre essas duas habilidades, né? Então, hoje em dia, sem dúvida alguma, conhecimento técnico é importantíssimo, né? Principalmente em áreas, por exemplo, como engenharia, não é, e várias outras áreas aqui do conhecimento, mas é muito valorizado também pelas empresas os soft skills. E o que seriam essas soft skills, né? Seriam a capacidade de resolver problemas de forma simples, a habilidade analítica, né? A possibilidade de argumentar, enfim, de
ser criativo, de inovar, né? São várias as soft skills que hoje em dia as empresas procuram. E algo também que eu sempre me questiono, eu acho que é muito importante também o empenho de cada colaborador, de cada profissional, em ser humilde também na sua autoavaliação técnica e comportamental, e sempre buscar melhorar. Né? É o que a gente ouve falar de long life learning, né? Justamente estar sempre em busca de novos conhecimentos, né? Seja na sua área, seja numa área correlata, que vai te trazer um resultado assim bastante positivo. Então, as empresas têm procurado, sim, e têm procurado justamente profissionais que agreguem dos dois lados, né? E você me comentou aqui de advogada, né? Como eu mencionei para você, acho que o que me ajudou na minha carreira foi justamente buscar soluções para os problemas da organização, buscar sempre resolver os conflitos que existiam na organização, porque é muito natural, né? Sempre vai existir um conflito ou outro dentro da organização. É uma área que está num projeto, a outra que está num outro projeto, e aí você precisa resolver o seu projeto, né? Então você precisa saber envolver as outras pessoas, negociar prioridades, né? E atingir o seu objetivo, né? Então, na época ainda que eu atuava como advogada, eu era aquela advogada que ia na porta, né, dos departamentos, olha, precisamos aqui, vamos juntava todo mundo e a gente saía com a solução. Então, acho que isso é bastante importante para todas as carreiras, né? Independe se é advogado, se é engenheiro, se é administrador. Eu acho que essa colaboração, essa intenção de resolver, né, e de trazer, enfim, soluções que visem sempre resultados para a organização é o que tem que estar na cabeça de todo mundo. E a gente não pode relaxar, a gente tem que estar em constante aprendizado. É long life learning e a gente aprende todos os dias, né? Eu vejo dessa forma. E eu aprendo muito com os nossos engenheiros também, de Porto Feliz, de Jarinu, de São Paulo, né? Quando a gente tem um projeto, e aí o pessoal começa a me apresentar aqueles termos, eu falo, meu Deus, engenheiro é muito bom, justamente para gerenciamento de projetos, né? Então, a gente tem se utilizado muito do conhecimento dos nossos engenheiros, também para o gerenciamento de projetos nas áreas corporativas. Vamos adquirir uma empresa? Sim, vamos ver qual é a forma, né, de adquirirmos e resolvermos tudo até a data limite. Então, tem os nossos colegas de engenharia sempre nos dando os devidos inputs. Então, enfim, acho que é isso, né? Sim. É um mix. Né? Não adianta só ter conhecimento técnico e a pessoa não conseguir argumentar, querer resolver, né, de uma forma ríspida, não vai conseguir convencer o outro. Né? Então, precisa ter o equilíbrio. Eu acho que é a chave para a maioria das situações da vida, né, Eliane? O equilíbrio. E o long life learning que você comentou, ou Kaizen, como os orientais costumam dizer, essa melhoria contínua, imparável, incansável, é o que faz as pessoas conseguirem solucionar os problemas do dia a dia e agregarem para a companhia de uma maneira geral. Concordo com você. E a gente está falando bastante de pessoas, Eliane. A gente sabe que no DNA da Lanxess tem a engenharia muito forte, né? E você tem uma gestão de capital humano também que você lida de uma maneira extremamente prioritária, assim, você transmite isso, eu acho isso muito legal. E a gente estava conversando no backstage que a Lanxess ganhou um prêmio relativamente recentemente, não é? E eu queria saber que prêmio foi esse, como foi ganhá-lo, como foi chegar até lá, me conta um pouco mais. Perfeito. Bom, antes de falar qual foi o prêmio, né, que nós ganhamos em 2020, é importante saber, assim, em qual contexto ele foi recebido, João.
Bom, como eu mencionei, eu estou presidente da Lanxess desde 2016, né? E assim que eu assumi, eu tive grandes desafios, né? Por conta de uma mudança da estratégia da Lanxess, a empresa tinha acabado de desinvestir o seu negócio de borracha sintética e eu tive que garantir ao grupo Lanxess que faria uma adequada reestruturação das áreas de apoio, né? Jurídico, contabilidade, finanças, comunicação, enfim, todas as áreas de apoio, né? Então, eu precisava reestruturar essas áreas de apoio sem gerar consequências para o negócio e com o mínimo impacto no nosso clima organizacional. Fácil? Nem um pouco, né? Logo de cara, já senti aquele clima pesado, né? Bem longe do clima que nós estávamos acostumados a ter na Lanxess. Então, confesso para você, primeiro momento pensei, o que a gente pode fazer para mudar esse clima, né? Contratar alguém para levantar o astral do pessoal não ia resolver, né? Porque todos estavam na cabeça, puxa, será que eu serei desligado? Está no momento de reestruturação da empresa, né? Quanto tempo mais eu vou trabalhar, né? Então, esse foi o meu grande primeiro desafio, né? E aquele desafio que você vai para casa com o desafio na cabeça, dorme com ele, acorda, né? Enfim, o que eu acabei fazendo no primeiro momento foi pedir para que cada líder, né, falasse com a sua equipe de forma bastante transparente sobre o projeto de reestruturação, e cada colaborador que seria desligado, né, ele foi avisado de que isso poderia ocorrer, né, no prazo de 8 meses até 1 ano, né. É uma notícia difícil de ser dada na organização, mas eu entendi que, daquela forma, nós estávamos vivenciando muito mais os nossos valores do que se não estivéssemos abrindo, né, a informação. Por quê? Era dessa forma que eu entendi que a gente estava demonstrando respeito, né, porque o colaborador sabia que nós estávamos agindo de forma íntegra, né, transparente, e era a forma também de mantermos a confiança, né, desse colaborador e, da mesma forma, a nossa nele, né? Então, a partir desse momento, o nosso clima melhorou, né, na organização. Fiquei muito satisfeita, né, com esse momento, porque, em alguns casos, nós conseguimos manter as pessoas nesse momento difícil. As pessoas trabalharam tanto, como se não tivesse realmente uma data de término, uma data de corte. Então, fiquei muito feliz, em alguns casos, nós conseguimos reverter o processo de desligamento. E para aqueles que não foi possível, né, a empresa deu todo o suporte e todo o apoio. E assim que a gente terminou essa reestruturação, houve 2 aquisições em seguidas, né, que era a Quemur e a Quentura, 2 empresas americanas, que tinham pessoal aqui no Brasil. Então, 2017 eu tive a reestruturação, 2018 nós recebemos novos colaboradores, produtos e portfólio, e mesmo com tantas mudanças, depois, né, da reestruturação, eu comecei a sentir um bom clima organizacional, né? E eu falava, puxa, mas será que sou eu que estou sentindo esse clima, né, positivo na organização? E nada melhor do que você ter alguém externo fazendo essa análise para você, né? Porque senão fica algo muito subjetivo, né? Então, foi quando nós decidimos participar da pesquisa das 150 melhores empresas para se trabalhar em 2019, da revista Você S.A., em parceria com a FIA. Então, nosso primeiro prêmio veio, né, nessa análise, né, em 2019, e a pesquisa veio muito completa, né, bem interessante, e eu falava, meu Deus, né, vamos participar, vamos ver o que vai dar, e o que eu falava para os colaboradores? Para mim, não importava o resultado da pesquisa,
o que eu queria, ou se nós éramos a 150 ou não, o que eu queria era saber quais os pontos de melhoria que nós deveríamos focar, né, para termos um clima organizacional tão bom quanto nós sempre tivemos, né? E, para minha surpresa, né, nós saímos vencedores. Nós não só ficamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, como nós ficamos na quinta posição geral, dentre essas 150 melhores empresas, e nós ficamos também na primeira colocação das empresas do setor químico. Então, foi um motivo assim, de muito orgulho, de imensa satisfação, né? E o ano passado, durante a pandemia, nós também participamos de uma nova pesquisa com a FIA, só que dessa vez a FIA fez uma parceria com o portal UOL, né, que eram os melhores lugares, os lugares mais incríveis para se trabalhar. Nós também saímos vencedores, né, e ficamos muito felizes, ficamos na terceira colocação do ranking geral e na primeira colocação, novamente, das empresas do setor químico. Então, isso nos trouxe muito orgulho, muita satisfação. E quando me perguntam, mas como é que vocês conseguiram? O que faz, né, da Lanxess um local agradável, o melhor local para se trabalhar, né, na indústria química? E o que eu costumo falar é a nossa cultura, né? A nossa cultura baseada em valores sólidos, é uma cultura cooperativa, em que o sucesso não é apenas de uma estrela, né? O sucesso é do time. Então, esse sentimento é muito importante numa organização, né? Então, a gente tem um time bastante integrado, eu vejo nós temos várias áreas de negócios, eu vejo a interação dessas áreas de negócios, eu vejo a interação das áreas de negócios com as áreas de apoio, as áreas de serviço. Enfim, a gente tem um clima muito positivo na organização, um clima de imensa cooperação, né? Então, são esses os prêmios que nós recebemos. Enfim, eu fico muito feliz e muito satisfeita, muito orgulhosa de todo o trabalho que é feito pelo nosso time. Que legal, Eliane. E a gente vive numa era colaborativa, né? Temos que fazer um trabalho em equipe, porque não há outro jeito, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum, não tem jeito. Legal que vocês seguem essa filosofia, muito bacana. Eliane, deixa eu te perguntar uma outra coisa, mudando um pouquinho o assunto. E de novo, a gente comentou que boa parte do público que nos acompanha são jovens, né? E parte desses jovens estão ali num relativo início de carreira. E antigamente, se a gente for olhar para algumas poucas décadas atrás, a gente tinha como padrão da sociedade fazermos uma faculdade e, ao sair dela, procurar alguma grande organização para poder trabalhar e fazer carreira e se aposentar de uma maneira digna, digamos, né? Então, isso está mudando um pouco, né? A gente vê, por exemplo, jovens saindo das faculdades, não necessariamente querendo trabalhar numa grande empresa, mas muitas vezes querendo trabalhar numa startup, querendo abrir sua própria startup. Depois eu queria te perguntar um pouquinho sobre startups, a gente vai falar mais para frente sobre isso. A gente vê jovens como pessoas físicas mesmo, se dedicando a trabalhos online, através do YouTube, do Instagram, virando os famosos digital influencers, né? Então, a gente tem uma ramificação muito grande de oportunidades agora quando a gente sai da faculdade. Então, o que eu queria que você contasse para a gente é se você acha que o mercado corporativo, o qual vivemos, eu e você, ele ainda é, ou se é que foi, o melhor caminho? Bom, João, o que eu vejo nesse sentido é que, enfim, acho que todo caminho tem que ter um propósito, um alinhamento de valores pessoais e também a paixão pelo que se faz, né? Acho que não tem um caminho certo, né? Qualquer caminho é um caminho desde que você se identifique com ele, desde que ele atenda às suas aspirações pessoais, né? E que você tenha paixão pelo que você faz, né? A gente tem os empreendedores, a gente tem o pessoal do mercado corporativo, cada um tem
algo que o moveu para esse caminho, né? Então, eu acho que tem muito a ver com os valores pessoais, a paixão do que você está fazendo. No meu caso específico, foi no caminho corporativo que eu encontrei tudo isso, né? O caminho corporativo me deu várias oportunidades de conhecer novas culturas, de conhecer novos assuntos, novas pessoas, de poder me aprofundar nos meus estudos, enfim, de aprender muita coisa. O empreendedorismo também te dá essa possibilidade, né? Esses canais digitais, enfim, todas as depende realmente do que você busca, né? E a gente vê tantos jovens. Algum tempo atrás eu fui no Cubo do Itaú ver Sim. aquela incubadora de startups, achei fantástico, vários jovens assim brilhantes, né, com o seu pitch na ponta da língua, falando mais de uma língua, falando alemão, falando inglês, então, e você vê uma motivação tão grande do pessoal das startups, né? Então, é o que eu falo, são caminhos diferentes, mas todos precisam ter esse alinhamento. A pessoa tem que se sentir bem e precisa realmente ter essa paixão, ter essa vontade e essa alegria de fazer o que ela faz. Eu penso dessa forma, João. Eu concordo com você, Eliane. A gente tem que fazer com amor, né? E por mais que seja um pouco clichê falar isso, os clichês existem por um motivo e é porque eles funcionam, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar o que a gente gosta de fazer. Obrigado por ter dado sua visão sobre isso. Eliane, eu queria entrar num próximo tópico com você e até desmistificando um pouco o tema. A gente teve nos últimos 10 anos, literalmente, talvez o tema da década foi a digitalização, a indústria 4.0, a quarta revolução industrial e por aí vai. Queria que você me contasse, inclusive há 2, 3 semanas atrás, foi o aniversário de 10 anos da criação do conceito da indústria 4.0, né? Então, já avançamos uma década no tema. Como que você, a Lanxess, se posiciona em relação ao tema? Como que vocês veem a indústria 4.0? Perfeito. Olha, João, eu até outro dia estava dando uma lida, né? Falei, deixa eu dar uma lida aqui um pouco mais, porque a gente tem trabalhado fortemente nesse assunto dentro da Lanxess, em especial no assunto da transformação digital, e eu queria alguns conceitos adicionais para ter uma maior facilidade, né, no momento de uma tomada de decisão e tudo mais. Então, a indústria 4.0, como é que nós definimos? E é algo que eu vi que não é apenas uma definição nossa, né? Eu estava checando aqui, existe um blog da FIA que define a indústria 4.0 de uma forma bem bacana. Ela fala que a indústria 4.0 é a utilização do que há de mais moderno para produzir os bens de consumo, né? Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial e muito mais. Ou seja, é uma combinação de automação com tecnologia de informação, né? Como você falou, né, já há 10 anos que o termo já é utilizado, né, e eu percebi que foram 2 alemães, né, que lideraram um projeto e apresentaram para o governo alemão, né, com o objetivo de criar uma indústria mais competitiva. Então, como é que a Lanxess tem trabalhado, né? A Lanxess, ela tem um departamento especial que fica na Alemanha, né? Se chama DLX, né? É um departamento focado em indústria 4.0 e em transformação digital. Então, o que esse departamento ele faz, né? Ele analisa todas as soluções, né, que existem no mercado para transformar a indústria em 4.0, né? E ela verifica se de fato faz sentido, porque o que a gente tem percebido é que tem muita coisa no mercado se falando que é indústria 4.0, né? Mas a gente tem que fazer a diferenciação entre automação, né? Como a FIA mencionou, eu falei, acho que é a melhor definição que eu vi,
é automação com tecnologia da informação, né? Então, muitas das vezes é uma automação, né? E não é realmente juntamente com a tecnologia de informação. E qual é o objetivo da indústria 4.0? Tornar a indústria mais competitiva. Então, sim, é muito importante o trabalho desse departamento na Alemanha, porque ele analisa, de fato, puxa, temos algo aqui que nos foi proposto. De fato, vai tornar a nossa indústria mais competitiva? Se vai tornar, aplicamos. E aplicamos não somente na Alemanha, como em todas as outras plantas no mundo. Sim. Se não for, a ideia é descartada, né? Enfim, nós temos esse departamento, a gente já tem tido alguns avanços também aqui no Brasil, já tivemos treinamentos virtuais, treinamentos de segurança, né, em espaços que seriam confinados, então o treinamento seria feito em uma situação mais difícil para o colaborador. Hoje em dia você já consegue fazer com os óculos, né, de realidade, sim, virtual. Também, algo muito bacana que existe na Lanxess foi o lançamento do nosso primeiro marketplace de produtos químicos lá na Europa. Então, a Lanxess, ela constitui uma empresa que se chama Chemondes, ela é independente da Lanxess, até por conta de questão de legislação europeia, e esse marketplace, ele não vende apenas produtos da Lanxess, vende também produtos dos concorrentes da Lanxess. É uma startup, né? Que legal! Né? Que trabalha, então, muito bacana, e está ganhando corpo, tem recebido várias premiações na Europa, e vamos ver se não chega por aqui também, né? A gente tem que fazer a nossa parte para atraí-los, né? Enfim, se você me perguntar, João, tem volta? Eu entendo que não tem volta, nem a transformação digital, nem a indústria 4.0, né? Ela não tem volta, nós precisamos nos atualizar, só que precisamos ter uma análise bem clara do que faz sentido aplicar nas nossas organizações. E acho também que o que nós precisamos fazer é sempre focar nessa análise que é feita lá fora. Analisar o custo-benefício de cada alteração e valorizar, isso é muito importante, o capital humano, o incentivo sempre à inovação e ao conhecimento. O que eu quero dizer? É muito comum, quando a gente começa a falar de transformação digital, de indústria 4.0, existir uma preocupação interna dos colaboradores, puxa, mas será que eu vou perder o meu emprego, né, para a automação ou para a indústria 4.0, quando tiver tudo interligado? Isso a gente precisa dar a tranquilidade, não, o que há necessidade é de mudança de posicionamento, né, desse capital humano, em busca de novos conhecimentos e de novas atividades. Então, temos trabalhado bastante nessa transformação digital, que envolve e que requer muito uma mudança, né, de pensamento dos colaboradores e de toda a direção. Então, vejo dessa forma, acho que não tem volta, mas ainda precisamos avançar muito, e especialmente aqui no Brasil também, em que, às vezes, a automação não existe em todas as plantas de todas as organizações que aqui estão. Claro, acho que faz total sentido, Eliane, gostei da sua definição. Eu acho que a indústria 4.0 tem também como objetivo aumentar a competitividade, a eficiência, a redução de custos, sustentabilidade, que, aliás, uma coisa que eu queria comentar com você, que eu estava pensando, a Lanxess, mesmo como indústria química, sempre se posicionou, e não só no mercado, mas através de projetos, uma série de iniciativas, como uma empresa muito sustentável. E eu acho isso muito legal, muito legal. E o que eu queria te perguntar, dentro de todo esse cenário que a gente está vivendo, a gente vê o hidrogênio verde como uma das grandes expectativas para os próximos anos, um cenário de eletrificação gigantesco, a Tesla é uma das maiores montadoras do mundo, não é? Então,
todo esse cenário sustentável, ele tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, né? E objetivos financeiros também, né? E minha pergunta é possível alinhar a sustentabilidade com os objetivos financeiros da empresa ou são coisas que andam separadas? Te falo, te respondo assim com toda a convicção. É possível. É possível alinhar a sustentabilidade com os objetivos da empresa. E isso já vem, como você mesmo mencionou, ocorrendo há bastante tempo na Lanxess, né? E a Lanxess sempre teve essa preocupação e cada vez mais tem intensificado, né, os seus esforços nesse sentido. Tanto é que eu posso te dizer, recentemente foi anunciada uma nova forma de remuneração do nosso board global, e o nosso board global agora tem metas muito específicas relacionadas à sustentabilidade. Então, metas que, se não atingidas, atingirão, vamos dizer assim, a remuneração da própria diretoria, né? Então, isso é recente, e nós também, como organização, temos o compromisso de sermos neutros em termos climáticos até 2040, né? Enquanto outros países, inclusive o Brasil, tem metas diferenciadas com relação à década em que isso será atingido. Para a Lanxess, o nosso objetivo é sermos neutros até 2040. Então, tem muita coisa para ser feita, como você bem mencionou, já fizemos muita coisa aqui localmente, nas nossas plantas, né? Nós temos o reuso de água, hoje em dia nós captamos água do rio Tietê, utilizamos o nosso processo produtivo e devolvemos a água mais limpa do que a recebemos, nós temos a nossa usina de cogeração, né? A base de biogás, enfim, temos muita inovação. E, como você falou, continuamos também em busca de novas alternativas, né? Então, o hidrogênio verde é algo que nós vamos estudar, né? Estamos juntos aí com a VDI, atuando, sempre em busca de novas oportunidades. Também energia limpa, enfim, tem muita coisa ainda para ser feita, mas o que eu posso te dizer é que existe esse compromisso da organização, e por tudo que eu já vi, os planos, tudo que nós já conseguimos, vai ser possível. Não é fácil, mas ele é possível, e ela acaba sendo, essa iniciativa, algo que é uma vantagem competitiva também, com os clientes, Sim, com a sim. sociedade. Então, quando as organizações passarem a ver esse assunto dessa forma, com certeza vai ser muito melhor para todos nós, né, que estamos aqui nesse planeta e que dependemos, né, do ar que aqui está, dependemos, enfim, de tudo que a natureza nos proporciona para vivermos, né? Então, é importantíssimo, e algo que me deixa muito feliz é que as novas gerações, eu estava vendo outro dia a lição de casa do meu filho, né? Muita informação sobre isso. Achei muito interessante que tinha até uma observação no livro, né? Porque provavelmente o professor deveria ter falado, né? De hidrogênio verde. E ele veio me perguntar, filha, me explica, mãe, me explica um pouco. Eu falei, olha, filho, que bom, né, que existe essa preocupação. Então, as novas gerações estão vindo com um propósito muito maior, assim, e uma preocupação com o meio ambiente que é fantástica e é importante, né? Se a gente não atender a isso, a gente não vai estar aqui daqui a algum tempo as próximas gerações. É verdade. Nossa, que legal, que fantástico que estava no livro do seu filho, que você já comentou comigo. Ele tem quantos anos mesmo, Eliane? Perdão. Ele tem 12 anos. 12 anos, olha só. Essa geração está vindo com uma consciência sustentável muito maior, né? E isso é bonito.
né? E a gente vê isso até na forma como a gente consome. Cada vez mais o consumidor jovem dessa geração atual busca por produtos sustentáveis, quer saber a origem daquilo que está comprando, né? E Exatamente. é um momento revolucionário do ponto de vista do meio ambiente, muito legal. Com certeza. Eliane, estamos encaminhando para os 4 minutinhos finais. Acabando. Então, a gente tem Bom, mais 2 perguntinhas que eu queria te fazer. Se você puder dar uma resumidinha para a gente, seria ótimo. E a primeira delas, eu acho que é a que todo mundo está querendo fazer. A gente vive um momento difícil, né? Isso é inegável, né? Seja por uma crise na área da saúde, econômica, talvez uma instabilidade jurídica, mas, por outro lado, eu acho que também há um mar de oportunidades que a gente deve tentar se esforçar para enxergar a oportunidade em meio à adversidade, né? Então, o que eu queria saber de você é o que a gente pode esperar desse cenário de incertezas que a gente está vivendo. perfeito. Bom, como você falou, né, estamos num momento de grande incerteza, trazida especialmente pela pandemia. Mas, assim, para deixar uma mensagem positiva aqui, João, eu entendo que a gente não pode desanimar, né? Da mesma forma que ainda a grande incerteza, né, como será o nosso futuro, a verdade é que neste ano aqui, nós já estamos melhor do que o ano passado, porque a gente consegue ver uma luz no final do túnel, né? O ano passado nós não tínhamos sequer, né, a vacina. Este ano É, nós já temos. Então, o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem positiva é que acredito que a vacinação nos traz grande esperança de que dias melhores virão, né? Em especial minha percepção, a partir do final deste ano. Então, vamos acreditar, vai dar tudo certo. legal, legal. Também estou com você, Eliane, a gente tem que se manter positivo. Vamos para a última pergunta, Eliane, e ela é simples, direta e reta. Eu queria saber de você qual que é o seu propósito. O meu propósito é o que eu acredito, é viver os meus valores em todas as minhas ações, no meu dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, com a minha família. É conseguir equilibrar tudo isso com sabedoria, é fazer aqui com o que eu posso o meu melhor, né? Não somente para mim, mas também para a sociedade, também para a minha organização em que eu trabalho, a Lanças. Esse é o meu propósito. Que legal, Eliane. Fico muito feliz. Agora a gente está se encaminhando para o minutinho final do nosso bate-papo. De novo, fico feliz que não tenha sido uma entrevista, foi super leve, foi super gostoso. Eu gosto muito de conversar com você. A gente tem a Lanxess como uma das nossas principais associadas. Aos colegas que estão nos ouvindo, que não conhecem a VDI, que não conhecem a Lanxess, fica aqui o nosso convite de visitar o nosso site, de entender um pouco mais da realidade de uma indústria química, de entender um pouco mais da minha realidade, que é uma associação de engenheiros Brasil-Alemanha. O Showcast é um dos quadros que a gente tem mais carinho de fazer e mais orgulho das pessoas que a gente convida. Então, da nossa parte, é isso. Eliane, você tem alguma consideração final que você gostaria de falar? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com você, conversando. E a mensagem que eu gostaria de falar para você e para todos é: vamos todos acreditar que dias melhores virão, essa pandemia vai passar, nos deixará como um aprendizado a importância da ciência e da tecnologia, assim como a solidariedade e essa união de propósitos de todos, né, para que ela acabe e que a gente possa estar melhor no próximo ano. Era isso, João. Muito obrigada. Sensacional, Eliane. Fechamos com chave de ouro. Belas palavras. Eu vou encerrar a transmissão por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você não precisa se preocupar em sair, que eu vou encerrar a live aqui para todo mundo. E foi um grande prazer, Eliane. Obrigado.